Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de terça-feira, dia 10 de maio, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Fala, time! Antes de darmos início aqui às análises, uma coisa interessante. Muitas das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritas. E a gente verifica através dos views, né? Então você, de repente, que assiste aqui a gente todos os dias e ainda não é inscrito, clica aí em inscrever-se, vem pra cá, chega junto, é de graça. E vou falar pra vocês uma coisa, hein? A gente fez uma contagem dos últimos 10 bilhetes do YouTube, nós acertamos 8 e com boas odds, tá, galera? Então acompanhem, assistam aí diariamente os nossos vídeos e não deixem de ser inscritos do canal. E também, quem puder, já dá aquela curtida e no final do vídeo faz aquele comentário, combinado? Bora lá, time. Primeiro prognóstico, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido para você, estamos juntos sempre. Na Espanha, La Liga, vamos aqui de Valência versus Real Betis. Jogo às 14 horas na casa do Valência. Olhando a tabela de classificação, o Real Betis na quinta posição, com 58 pontos, ainda brigando aqui por vaga de Champions, por que não? Já o Valência na 10ª colocação, com 44 pontos, não briga mais por nada. Não chega mais aqui em cima, né, nas vagas de Conference League, Europe League e nem Champions League, e lá embaixo está bem longe de zona de rebaixamento. Vem sim para cumprir tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Valência jogando em casa, dos últimos 10 jogos, ganhou 3 partidas, perdeu 3 e empatou 4. Em casa, oscila entre vitórias, empates e derrotas. Se a gente olhar aqui mercado de gols e a gente pensar no over 1,5, o que é over 1,5? Acima de um gol e meio. Ou seja, 1-1 já é over 1,5. 2-0 também já é um over 1,5. Legal? Percebam aqui que os placares do Valência em casa dos últimos 10 jogos, 7 deles bateram acima de um gol e meio, ou seja, de 2 gols para cima, tá legal? Então, é um time que geralmente tem gols nas partidas, tá certo? Agora o Real Betis, jogando fora de casa, dos 10 últimos jogos, apenas uma derrota, jogando fora de casa perde pouco, empatou 4 e venceu 5. Tem uma tendência aí de vitórias e empates fora de casa. E também, dos últimos 10 jogos, se olharmos, a tendência do over 1,5 bate aqui em 7 partidas. Também é uma equipe que costuma ter gols em seus jogos. Olhando um pouquinho aqui a partir das 16 horas na casa do Aston Villa. Olhando aqui a tabela de classificação, o Liverpool na segunda posição, com 83 pontos, 3 pontos atrás do City. O City conseguiu aí dar uma saidinha, né? Conseguiu acumular uma gordura em virtude do empate que o Liverpool teve com o Tottenham, né? E o City venceu a sua partida. Conseguiu abrir 3 pontos, mas o Liverpool matematicamente ainda está muito vivo aqui para tentar conquistar o caneco. Claro, o City deu um bom passo aí para de repente conseguir o título. Já o Aston Villa na 11ª colocação com 43 pontos não briga mais por nada, né? Tá longe aqui de Europe League, Conference League e também tá bem longe aqui de zona de rebaixamento. Então vem para cumprir tabela. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto. O Aston Villa jogando em casa, dos 10 últimos jogos, ele ganhou 3 partidas, empatou 2 e perdeu 5. Mesmo jogando em casa, é uma equipe que tem mais derrotas, né? Falando de mercado de gols, a gente pode perceber aqui placares bem elásticos, né? Placares aqui, por exemplo, 4-0, 4-0, 3-3, 2-2, 3-1, ou seja, os jogos do Aston Villa são placares com gols, tá? Então a gente pode sim pensar em, de repente, explorar o over 1,5 e o over 2,5, que seria acima de um gol e meio e acima de 2 gols e meio. Agora o Liverpool jogando como visitante, dos 10 últimos jogos, é um retrospecto muito forte, né? O que mostra por que está brigando na Premier League e por que é finalista da Champions League também. Dos 10 últimos jogos aqui como visitante, apenas um empate e são 9 vitórias. É uma tendência de vitórias muito forte. E falando aqui de mercado de gols, é um time que geralmente faz gols, tá? Os placares aqui do Liverpool, pode perceber, tem geralmente acima de um gol e meio e também em proporção um pouco menor, acima de 2 gols e meio, tá legal? Mas os jogos do Liverpool geralmente com gols. Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, dos 5 últimos jogos na casa do Aston Villa, o Liverpool ganhou 1, 2, 3.
e o Aston Villa ganhou 2. Ou seja, temos um equilíbrio histórico. E o que me chama a atenção é o seguinte, olha os placares de gols, pessoal. 6-0, 2-1, 5-0, 7-2 e 4-1. Nos 5 últimos jogos não teve jogo magro, só jogo de muitos gols. Sorte de quem acompanhou essas partidas. No Egito, eu quero saber de vocês, se vocês já adquiriram, se já estão no nosso grupo VIP. O nosso grupo VIP pegando fogo, tá? Todas as nossas entradas de futebol, NBA, Fórmula 1 e ainda o robozinho de gols na palma da sua mão através do Telegram. E vou falar para vocês, tudo isso por R$ 39,00 por mês. Agora, se você quiser adquirir o plano semestral ou mesmo o plano anual, obviamente que fica um valor menor por mês. E ainda você tem direito a ir conosco no camarote lá no Morumbi. Você mais um acompanhante. Comprou o plano semestral ou plano anual, você vai com a gente, tá legal? Não é sorteio. Comprou, você vai. Vou deixar o link aí embaixo do grupo VIP. Quem ainda não comprou, chega junto. No Egito, vamos agora de Zamalek versus MP, jogo às 16 horas na casa do Zamalek. Olhando aqui a tabela de classificação, o Zamalek lidera aqui, né, a tabela com 41 pontos, já o MP na nona colocação, meio de tabela com 20 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui no retrospecto, em casa, o Zamalek dos últimos 10 jogos tem aqui 3 derrotas, são 4 empates e 3 vitórias. Ele oscila dentro de casa entre vitórias, empates e derrotas. Falando de mercado de gols, dos últimos 10 jogos, em 7 deles, ele conseguiu um placar acima de 1,5 gol, tá legal? Acima de 1,5 gol, 1-1, 2-1 ou acima disso, correto? Agora, o time do MP jogando como visitante das 10 últimas partidas, temos aqui 2 derrotas, é um time que perde pouco fora de casa, empatou 4 e venceu 4. Ou seja, no retrospecto tem uma tendência de vitórias ou empates. Falando aqui de mercado de gols, dos últimos 10 jogos, em 8 conseguiu aí o over 1,5. Ou seja, tem uma tendência de gols para as partidas. Falando um pouquinho do histórico, dos 5 últimos jogos na casa do Zamalek, temos um empate e 1, 2, 3, 4 na casa do Young Boys. Olhando aqui a tabela de classificação, o Young Boys na terceira posição, 53 pontos, precisando somar pontos para se manter aqui em zona de Conference League, né? Lugano logo aqui em quarto lugar e o Sangaren também tentando um lugar ao sol, por que não? Então, o Young Boys precisa pontuar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no retrospecto. O Young Boys jogando em casa, das 10 últimas partidas, apenas uma derrota, 2 empates e são 7 vitórias. Se a gente olhar aqui mercado de gols, os placares e jogos do Young Boys são jogos bem elásticos, com muitos gols, tá, time? Podem perceber aqui, ó, o over 1,5, que é acima de 1,5 gol, e o over 2,5, acima de 2,5 gols, ele bate em altíssima probabilidade. 5-2, 6-0, 3-1, apenas 1-0 aqui que sai, deslocou um pouquinho, né? Aí 3-1, 3-1, 2-2, ou seja, placares sempre com muitos gols. O Sangalen jogando fora de casa como visitante das 10 últimas partidas, apenas uma derrota, também é um time que perde pouco fora de casa, empatou uma e venceu 8. Uma tendência de vitórias forte jogando como visitante. Falando aqui de mercado de gols, também é um time com placares elásticos, tá? O over 1,5 e o over 2,5 bate aqui também em alta probabilidade. Se olharmos o histórico dos 5 últimos jogos na casa do Young Boys, o Young Boys ganhou 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. É um predomínio quase que total de vitórias para o Young Boys. E percebam aqui que dos 5 últimos jogos, só uma partida ficou no 0-0. As demais, no mínimo, over 1,5 ou over 2,5. Tá legal?